guerreiro alienígena foi abandonado após perder as pernas, mas um fuzileiro naval humano escolheu não deixá-la para trás. O cheiro acre de queimaduras, de plasma e terra chamuscada enchia as narinas do sargento dos fuzileiros navais Edward Kane, enquanto ele navegava pelo campo de batalha. Corpos de guerreiros humanos e sereias estavam espalhados pelo chão. Um testemunho da feroz batalha daquela manhã. Suas botas de combate esmagavam a areia transformada em vidro pelas descargas de armas de energia. Que bagunça! Ele murmurou, verificando a carga de seu rifle, que mostrava 43%. Não era o ideal, mas suficiente para levá-lo de volta às linhas amigas, se ele pudesse encontrá-las. Seu esquadrão havia desaparecido, seus biosinais desaparecendo um a um durante a retirada caótica. Agora ele se movia sozinho pelas dunas de cor, ferrugem do mundo alienígena, guiado apenas pelo sistema de navegação comprometido de seu traje e por puro instinto teimoso. Um gemido fraco chamou sua atenção. Edward girou, arma em punho, procurando a origem. Atrás de um pedaço retorcido de destroços que talvez já tivesse sido um tanque flutuante, ele se aproximou cautelosamente. Anos de experiência em combate mantendo-o alerta para armadilhas. O que ele encontrou o paralisou. Uma guerreira sereia estava espalhada na areia. Sua pele verde pálida tornada ainda mais etérea pela perda de sangue. Seu traje de combate, uma peça preta justa que deixava pouco à imaginação, estava rasgado e chamuscado. Mas o que chamou sua atenção foi o ferimento devastador abaixo dos joelhos. Ambas as pernas terminavam em tocos cauterizados, provavelmente de uma mina de plasma. Bem, merda! Ele respirou. Seu cabelo branco acinzentado estava emaranhado de sangue e sujeira. Mas seu rosto permanecia impressionante mesmo em agonia. Enquanto ele observava, seus olhos se abriram, revelando o íris da cor do gelo ártico. Ela o viu e imediatamente tentou alcançar uma arma que não estava lá. Um movimento enviando uma nova onda de dor por suas feições. Calma. Calma. Edward, disse mantendo. Não estou aqui para te machucar. Ela cuspiu algo em sua língua nativa que seu tradutor interpretou como um palavrão particularmente criativo. Apesar de si mesmo, ele sorriu, boca suja para alguém na sua posição. Me mate ou vá embora, humano. Ela rosnou em padrão com sotaque. Não preciso da piedade do seu tipo. Edward a estudou por um longo momento. Por todos os direitos, ele deveria acabar com seu sofrimento, ou simplesmente ir embora. Ela era a inimiga. Seu povo havia começado esta guerra. O protocolo era claro sobre o engajamento com sereias capturadas. Elas eram perigosas demais para arriscar contato próximo. Mas algo o fez hesitar. Talvez fosse o orgulho feroz ainda ardendo naqueles olhos azuis gelo. Ou talvez ele estivesse apenas cansado de deixar corpos para trás. Qual é o seu nome? Ele perguntou em vez disso. Ela o encarou como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. O quê? Seu nome? Sou Edward Kane. Parece apenas educado se estou prestes a salvar sua vida. Você é insano, ela disse secamente. Sou Naira Valcor Guerreira, da terceira coorte da lâmina. E você não pode me salvar? Meu povo já recuou. Eles sabem que estou perdida. Edward tirou sua mochila e começou a puxar suprimentos médicos. Ainda bem que não sou do seu povo, então. A perda de sangue claramente afetou sua mente, Naira disse. Mas ele percebeu que ela não fez nenhum movimento para detê-lo enquanto ele preparava um kit de trauma. Por que você me ajudaria? Porque eu posso, ele respondeu simplesmente. E porque estou começando a achar que esta guerra é estúpida o suficiente. Sem adicionar mais um cadáver à pilha. Enquanto ele trabalhava para estabilizar seus ferimentos, Edward não conseguia se livrar da sensação de que este momento, esta escolha, mudaria tudo. Ele só não sabia como ainda.
Edward carregou Naira através do crepúsculo carmesim, sua forma leve e aninhada contra seu peito. Os servos do traje de combate dele gemiam suavemente, compensando o peso extra. A guerreira sereia finalmente desmaiara de exaustão e perda de sangue, embora os nanites médicos de emergência que ele administrara a mantivessem estável. Aguente firme, ele murmurou mais para si mesmo do que para sua carga inconsciente. Os sensores de seu traje haviam detectado uma estrutura à frente, algum tipo de ruínas antigas, parcialmente enterradas na areia. Perfeito para se esconder até que pudesse descobrir seu próximo movimento. As ruínas se revelaram os restos de uma estação de pesquisa pré-guerra, sua arquitetura angular meio engolida por séculos de areia soprada pelo vento. Edward avançou cuidadosamente por uma entrada parcialmente desmoronada, procurando ameaças. Não encontrando nenhuma, ele deitou Naira gentilmente em uma seção relativamente limpa do chão. O interior estava surpreendentemente ínclito, com a iluminação de emergência ainda funcionando com a energia mínima. Equipamentos de pesquisa antigos alinhavam as paredes, cobertos por uma espessa camada de poeira. Seja lá o que os cientistas estavam estudando ali, eles partiram às pressas quando a guerra começou. Edward montou um acampamento temporário, estendendo cobertores térmicos e instalando aquecedores portáteis para afastar o frio amargo da noite no deserto. Ele estava terminando quando Naira se mexeu, seus olhos azuis gelo se abrindo. Quando ela começou a tentar se levantar, "Calma aí, princesa guerreira", Edward disse, movendo-se para estabilizá-la. "Estamos mais seguros agora. Encontrei uma antiga estação de pesquisa." Ela o encarou, mas permitiu que ele a ajudasse a se sentar. "Eu te disse para me deixar." "Sim, bem. Nunca fui bom em seguir ordens, especialmente as estúpidas." Ele lhe entregou um cantil. "Beba. Você perdeu muito sangue." Naira aceitou a água com surpreendente graça, tomando goles cuidadosos. "Ouço isso com frequência." Edward sorriu. "Como você está se sentindo? Como se tivesse pisado em uma mina de plasma?" Sua tentativa de humor seco arrancou uma risada dele. "A dor é administrável agora. Sua medicina." "Nanites", ele confirmou. "Eles estão te estabilizando e prevenindo infecção." Grau militar. Ela assentiu e então olhou para suas pernas truncadas com uma careta. "Estou aleijada. Inútil como guerreira agora." "Besteira", Edward disse firmemente. "Já ouviu falar de próteses? Com as cibernéticas certas, você estará de volta à forma de combate. Pode até ser mais rápida do que antes." "Meu povo não." Ela pausou considerando. "Acreditamos na perfeição natural. A aumentação é vista como fraqueza, sem ofensa." "Mas isso é uma estupidez", Edward disse, verificando os sensores de perímetro que ele havia instalado. "Não há nada de errado em usar tecnologia para superar limitações. Mostra adaptabilidade." Naira o observou se mover pela sala com uma expressão indecifrável. "Você não é o que eu esperava." Edward Kane. "Como assim?" "Nossa inteligência sugere que os humanos são criaturas selvagens e sedentas de sangue, que se preocupam apenas com a conquista. No entanto, você mostra misericórdia, até mesmo bondade." Ela inclinou a cabeça. "É confuso." Edward sentou-se em frente a ela, perto o suficiente para conversar confortavelmente, mas mantendo uma distância respeitosa. "Talvez sua inteligência precise ser atualizada. Não somos todos ruins. Assim como estou apostando que nem todas as sereias são as máquinas de matar sem emoção que nossa propaganda as faz parecer." Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Talvez.
Ela se mexeu, gemendo, levemente. Embora eu deva admitir, algumas de nossas crenças sobre a atratividade dos homens humanos parecem precisas. Edward quase engasgou com sua água. Desculpe. O quê? O sorriso de Naira se tornou mais pronunciado. Oh, sua inteligência não mencionou isso. Muitas sereias acham os homens humanos bastante atraentes. Algo sobre suas feições robustas e corpos musculosos. Seus olhos percorreram-no apreciativamente. Embora você seja um espécime especialmente fino, Edward sentiu seu rosto esquentar. Bom saber. Ela riu então, um som surpreendentemente musical. Você enfrenta a morte sem vacilar, mas uma simples flerte te faz corar. Fascinante. Realmente não elogia dos combatentes inimigos, geralmente não elogia. Perda deles, Naira disse com um sorriso predatório que enviou arrepios por sua espinha. E não inteiramente desagradáveis. O momento foi quebrado por um estrondo distante que sacudiu poeira do teto. Ambos os guerreiros se tensionaram. Anos de treinamento em combate assumindo o controle. A artilharia? Naira perguntou, já alcançando uma arma que não tinha. Edward verificou seu display tático. Não atividade sísmica. Toda esta região é geologicamente instável. Outro motivo pelo qual foi abandonada. Maravilhoso, ela murmurou. Então estamos nos escondendo em ruínas que podem desabar sobre nós a qualquer momento. Olhe pelo lado bom. Pelo menos teremos companhia se formos enterrados vivos, ele brincou. Sua tentativa de humor precisa de trabalho, ela disse secamente. Mas ele captou o leve indício de diversão em sua voz. Como para pontuar suas palavras, outro tremor sacudiu a estação, este mais forte, causando a queda de detritos soltos ao redor deles. Devemos nos mover mais para dentro, Edward disse, já reunindo seus suprimentos. Estas câmaras externas estão muito expostas. Naira assentiu em concordância, então olhou para suas pernas com frustração. Sem uma palavra, Edward se moveu para seu lado e a pegou novamente. Desta vez, ela envolveu os braços ao redor de seu pescoço, sem protestar. Meu herói, ela ronronou em seu ouvido, enviando outro daqueles arrepios agradáveis através dele. Comporte-se, princesa guerreira. Ele rosnou de volta, ganhando outra risada musical. Enquanto ele a carregava mais para dentro das ruínas, Edward não podia deixar de se maravilhar com a rapidez com que sua dinâmica havia mudado. Ali estavam eles, inimigos jurados por circunstância, trocando provocações flertantes enquanto tentavam sobreviver. Era insano. Provavelmente era traição. Também era o mais vivo que ele se sentira em anos. O terceiro tremor atingiu sem aviso. Mais forte do que os dois anteriores combinados. Edward mal teve tempo de proteger Naira com seu corpo, enquanto o teto desabava ao redor deles. Os escudos do traje de combate dele brilharam, desviando o pior dos detritos. Mas a cascata trovejante de rochas caindo parecia interminável. Quando a poeira finalmente assentou, eles se encontraram presos em uma pequena câmara. A entrada completamente selada por destroços caídos. A iluminação de emergência lançava tudo em um brilho azul fantasmagórico. Bem, Edward tossiu, verificando os diagnósticos de seu traje. Isso é aconchegante. Naira se mexeu em seus braços, sua respiração quente contra seu pescoço. Seu talento para o eufemismo é notável. Ela pausou e acrescentou com um tom sedutor. Embora eu possa pensar em piores situações do que estar preso em um espaço apertado com um belo guerreiro humano. Edward sentiu seu pulso acelerar com suas palavras. O pequeno espaço os deixava pressionados juntos. Sua forma esguia encaixando-se perfeitamente contra ele. Você está ferida? Ele lembrou a ela e a si mesmo. E precisamos nos concentrar em sair daqui.
Meus ferimentos estão estáveis, graças aos seus nanites. Ela contrapôs, traçando um dedo ao longo de sua mandíbula. Meu povo tem diferentes visões sobre como lidar com situações estressantes. É mesmo. Ele conseguiu, tentando manter a compostura enquanto ela se... Acreditamos que a vida deve ser plenamente abraçada, especialmente em momentos de perigo. Seus olhos azuis, gelo, encontraram os dele, cheios de calor. Você me mostrou tanta... Gente, me mostrar como o meu povo expressa... Naira, ele respirou, lutando uma batalha perdida contra seu desejo crescente. Isso não é o quê? Apropriado. Ela riu suavemente. Somos inimigos presos juntos em ruínas em um mundo esquecido. Acho que já passamos do ponto de apropriado, não acha? Antes que ele pudesse responder, os sensores de seu traje soaram um alerta. Níveis de oxigênio caindo. Ele anunciou, afastando-se relutantemente. O desabamento deve ter danificado os sistemas atmosféricos da estação. A expressão de Naira se tornou séria. Quanto tempo? 2 horas de ar respirável. Talvez menos. Ele escaneou a câmara. Deve haver outra saída. Estas estações de pesquisa geralmente tinham múltiplas rotas de escape. Então devemos encontrá-la rapidamente, ela disse. Toda negócios agora, apesar de sua posição íntima. A menos que você queira que nosso primeiro beijo seja o último. Edward não pôde deixar de sorrir. Já planejando me beijar? Está. Oh, estou planejando muito mais do que isso, meu bravo humano, ela ronronou. Mas primeiro, sobrevivência. Ele a colocou cuidadosamente no chão e começou a examinar as paredes com os sensores de seu traje. Ali, atrás daquele painel, estou detectando um eixo de manutenção. Trabalhando juntos, eles conseguiram soltar o painel, revelando um túnel estreito. As luzes de seu traje iluminaram paredes de metal liso, desaparecendo na escuridão. Vai ser apertado, ele avisou. Não me importo com apertado, Naira respondeu, com um sorriso malicioso. Embora você tenha que me carregar novamente, a menos que prefira me arrastar pelos cabelos. Não me tente, princesa guerreira. Ele a pegou, tentando ignorar como ela se moldava perfeitamente contra ele. Pronta sempre, ela sussurrou em seu ouvido, enviando arrepios por sua espinha. O eixo de manutenção era de fato apertado, forçando Edward a rastejar sobre os cotovelos com Naira agarrada às suas costas. Seus ocasionais úteis ajustes de posição definitivamente não estavam facilitando a concentração. Você está fazendo isso de propósito, ele rosnou após um ajuste particularmente distrativo. Claro, ela admitiu descaradamente. Considere isso motivação para se mover mais rápido. Quanto mais cedo encontrarmos segurança, mais cedo podemos explorar outras atividades. Você vai ser a morte de mim. Oh não, Edward Kane. Ela disse suavemente. Tenho planos muito mais interessantes para você do que a morte. O eixo parecia interminável, serpenteando pela infraestrutura da estação. Os sensores do traje de Edward mostravam que eles estavam se movendo gradualmente para cima, o que ele esperava significar que estavam indo em direção à superfície. O ar estava ficando mais rarefeito, tornando cada respiração mais preciosa. Diga-me, Naira disse após um tempo, sua voz pensativa. Por que você realmente me salvou? A verdade desta vez. Edward ficou quieto por um momento. E agora, sabendo o que isso te custou, sem arrependimentos, ele disse firmemente, embora eu admita que a companhia é melhor do que eu esperava. Ela riu suavemente.
Você continua a me surpreender, humano. A maioria do meu povo consideraria sua misericórdia uma fraqueza. No entanto, há tanta força em sua compaixão. Sua voz se tornou rouca. É incrivelmente atraente. Tudo é sobre atração com você, não é? A vida é muito curta para hesitações. Ela disse simplesmente, especialmente na guerra. Quando desejamos algo, ou bem, agimos sobre isso. É uma das muitas coisas que seu povo não entende sobre nós. E o que mais não entendemos? Que somos sem emoção, frios. Sentimos profundamente, apaixonadamente. Simplesmente expressamos de forma diferente. Seus dedos traçaram padrões em seu pescoço. Por exemplo, salvar a vida de um inimigo cria um vínculo de obrigação, que só pode ser devidamente pago por meios íntimos. Edward quase perdeu o controle da parede do eixo. Você está inventando isso. Estou. Ele podia ouvir o sorriso em sua voz. Acho que você terá que sobreviver tempo suficiente para descobrir. O eixo de manutenção se abriu em algo que parecia ser uma enfermaria abandonada, suas superfícies brancas imaculadas preservadas por sistemas de limpeza automatizado. Edward ajudou Naira a se acomodar em uma das camas de diagnóstico, seus sensores de traje confirmando que o ar da sala era seguro para respirar. Isso é uma bela descoberta, ele disse, removendo seu capacete e examinando o equipamento médico avançado. Laboratório de cibernética de grau militar. Deve ter sido para reparos de emergência no campo de batalha. Naira o observava com intenso interesse enquanto ele trabalhava. Você sabe como usar este equipamento. Treinamento de médico de combate, ele confirmou, ativando um scanner de diagnóstico. Além disso, já ajudei a instalar próteses antes. A interface neural é complicada, mas esses sistemas são bastante padronizados. E você faria isso por mim. Sua voz continha uma mistura de admiração e algo mais profundo. Apesar das leis do seu povo contra o compartilhamento de tecnologia, Edward encontrou seu olhar firmemente. Fiz uma escolha quando te salvei. Não faz sentido fazer isso pela metade. Ela estendeu a mão, segurando a dele. Meu bravo, tolo humano. Vem aqui. Ele permitiu que ela o puxasse para mais perto. Sua respiração parando com o calor nos olhos. Seus dedos traçaram sua mandíbula, enviando eletricidade através de suas terminações nervosas. Antes de prosseguirmos, ela murmurou. Há algo que você deve saber sobre a fisiologia das sereias. O processo de ligação neural. Ele cria uma conexão íntima, emocional, física. Quando você ligar as próteses ao meu sistema nervoso, nossos campos bioelétricos se sincronizarão temporariamente. Seus lábios se curvaram em um sorriso sedutor. Sentiremos o que o outro sente. Cada sensação, cada toque. Edward engoliu em seco. Intenso. Muitos do meu povo consideram isso uma forma de casamento. Ela o puxou ainda mais perto. Você está preparado para tal vínculo, Edward Kane. Em vez de responder, ele a beijou. O contato foi elétrico, enviando ondas de prazer através de ambos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Ou tomar isso como um sim. Naira ronronou. As próximas horas foram uma dança de precisão técnica e crescente antecipação. Edward calibrava cuidadosamente os membros cibernéticos, construções elegantes de ligas avançadas que dariam a Naira ainda mais velocidade e força do que antes. Cada conexão neural provocava novas sensações entre eles, construindo uma intimidade que transcendia o toque físico. Quase pronto, Edward disse. Sua voz rouca tanto de concentração quanto de desejo. Sequência final de calibração. Naira ofegou quando as próteses se ativaram completamente.
suas novas pernas respondendo aos seus pensamentos tão naturalmente quanto as originais. O loop de feedback neural entre eles se intensificou, compartilhando cada sensação. Pelos astros, ela respirou. Posso sentir tudo o que você sente. Seu desejo, sua paixão, seu amor. Ele completou suavemente. Sim, isso também. Ela o puxou para outro beijo ardente, suas sensações compartilhadas criando um loop de feedback de prazer. O que se seguiu foi uma celebração da vida, da paixão e do vínculo inesperado entre duas almas que deveriam ser inimigas. Horas depois, eles estavam entrelaçados na cama médica, sua conexão vibrando contentemente entre eles. Naira traçava padrões preguiçosos no peito de Edward, enquanto ele brincava com seu agora limpo cabelo branco prateado. Meu povo tem uma lenda, ela disse suavemente, sobre guerreiros de além das estrelas que trariam mudança aos nossos caminhos rígidos. Eu nunca pensei que seria um humano teimoso, que se recusou a te deixar morrer. Edward completou com um sorriso. Ela se apoiou em um cotovelo, testando suas novas pernas com prazer óbvio. Embora eu deva admitir, a lenda não mencionou o quão habilidosos esses guerreiros seriam em várias atividades. Feliz por exceder as expectativas, ele riu. Então, ficou sério. Agora, ela sorriu misteriosamente. Agora mudamos tudo. Este vínculo entre nós é a prova de que nossos povos não foram feitos para ser inimigos, que algo maior é possível. Seu povo não verá dessa forma, nem o meu. Então faremos com que vejam. Seus olhos brilharam com determinação. Juntos. Afinal, estou carregando uma prova bastante convincente de que humanos e sereias são mais compatíveis do que qualquer um suspeitava. Edward congelou. Você tem certeza? O scanner médico confirmou durante a integração neural. Aparentemente, nossas espécies são mais compatíveis do que qualquer um dos lados percebeu. Ela tocou seu abdômen maravilhada. Ela será a primeira de seu tipo, uma ponte entre mundos. Sereias podem sentir o gênero de sua prole imediatamente após a concepção. Outro fato que sua inteligência perdeu. Seu sorriso se tornou provocador, ainda certo sobre sua escolha de me salvar. Edward a puxou para perto, maravilhado com quão perfeitamente ela se encaixava contra ele. Melhor decisão que já tomei. O sistema de alarme da instalação soou, rompendo seu momento pacífico. Edward estava de pé instantaneamente, verificando os feeds de segurança, enquanto Naira testava suas novas pernas, movendo-se com uma graça fluida que fazia sua respiração parar, apesar da situação. Múltiplos contatos, ele relatou. 2 equipes, uma humana, uma sereia, devem ter detectado o surto de energia do equipamento médico. Perfeito timing, Naira disse secamente, pegando um rifle de plasma do armário de armas de emergência da enfermaria. Suas novas pernas cibernéticas zumbiam suavemente enquanto ela se movia. Nada como a família para estragar a lua de mel. Através de seu vínculo neural, Edward sentiu sua determinação tingida de preocupação. Não por ela mesma, mas por sua filha ainda não nascida. Ele enviou de volta ondas de tranquilidade, maravilhado com quão natural sua conexão parecia. O eixo de manutenção ainda é nossa melhor aposta, ele disse. Verificando suas próprias armas, se conseguirmos chegar à superfície, eles nos caçarão pelo deserto. Naira completou. Não. Fazemos nossa resistência aqui. Mostramos a eles o que somos juntos. Ela se moveu para seu lado. Seus reflexos aprimorados tornando seus movimentos quase predatórios. O traje de combate preto, agora reparado por nanites médicos, destacava cada curva.
Mesmo em perigo, ela conseguia fazer seu pulso acelerar. Além disso, ela ronronou, pressionando-se contra ele. Eu gosto da ideia de lutar ao lado do meu companheiro. É muito estimulante. Você é insaciável, ele rosnou, puxando-a para um beijo rápido e feroz. Só para você, meu bravo humano. Seus olhos azuis gelo brilharam com malícia e paixão. Agora, devemos dar aos nossos convidados indesejados uma recepção adequada. Eles montaram sua defesa rapidamente, usando o layout da enfermaria a seu favor. Edward armou a entrada com atordoadores sônicos, enquanto Naira programava os scanners médicos para rastrear sinais de vida. Através de seu vínculo, eles se moviam em perfeita sincronização, antecipando as necessidades um do outro. A primeira equipe, fuzileiros navais humanos, invadiu a porta externa exatamente como Edward previu. Seu homem de ponta caiu com o tiro preciso de Naira, atordoado, mas... Fogo! Edward gritou. Aqui é o Sargento Kane. 7ª Divisão. Abaixem as armas. Kane. Caramba, achamos que você estava morto. Recuem, homens, ele é dos nossos. Não exatamente, capitão. Edward respondeu, mantendo sua arma pronta. A situação é complicada. Complicada como? Filho da mãe, o capitão avistou Naira. Você está abrigando uma sereia. Você está abrigando uma sereia. Minha companheira, Edward corrigiu firmemente, sentindo o orgulho feroz de Naira através de seu vínculo. E ela está carregando meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, da outra entrada, uma voz fria falou na língua musical das sereias. Então os rumores eram verdadeiros. A nova voz disse, a nobre filha da casa Valcor, consorciando-se com um animal humano. A resposta de Naira foi impronunciável em qualquer idioma, mas seu significado era claro. Edward sentiu sua fúria através de seu vínculo, misturada com determinação e diversão. Tal linguagem de uma princesa guerreira. O comandante Sereia provocou. O que seu pai diria? Ele diria que escolhi bem. Naira rebateu. Um companheiro que viu meu valor além dos meus ferimentos, que me devolveu minhas pernas e seu coração na mesma respiração. O vínculo neural vibrava com a intensidade de suas emoções. Edward enviou de volta seus próprios sentimentos. Amor, orgulho, absoluta certeza de que estavam destinados a se encontrar. Isso é maior do que nós agora. Edward se dirigiu a ambos os grupos. Nosso filho será a prova de que nossos povos podem coexistir. Que esta guerra é inútil. Blasfêmia. O comandante Sereia cuspiu. Abaixem as armas, Kane. O capitão humano advertiu. Isso é traição. Não. Naira disse firmemente. Isso é evolução, mudança, o futuro. Ela levantou sua arma. E nós o defenderemos. Os próximos minutos foram caóticos. Ambas as equipes atacaram simultaneamente. Mas não estavam preparadas para a eficiência devastadora de dois guerreiros ligados neuralmente. Edward e Naira se moviam como um só. Sua consciência compartilhada, tornando-os quase imparáveis. Explosões de atordoamento preenchiam o ar enquanto eles desativavam seus atacantes com precisão cirúrgica. As novas pernas de Naira lhe davam incrível mobilidade, enquanto a experiência de combate de Edward guiava sua estratégia. Através de tudo isso, seu vínculo cantava com exultação compartilhada e paixão. Quando tudo acabou, ambas as equipes estavam inconscientes, mas vivas. Edward e Naira estavam no centro da enfermaria, respirando pesadamente,
seu vínculo neural, crepitando com adrenalina residual e desejo. Bem, Naira ronronou, pressionando-se contra ele. Isso foi emocionante. Edward completou, puxando-a para perto. Nada como combate para fazer o sangue fluir. As mãos dela traçaram sua armadura. Embora eu possa pensar em maneiras melhores de queimar essa energia. Devemos garantir os prisioneiros primeiro, ele disse. Mas sua determinação estava enfraquecendo sob o toque dela. Eles ficarão inconscientes por horas, ela murmurou. E eu preciso agradecer devidamente meu guerreiro por defender a honra de nossa família. Seu vínculo neural amplificou cada sensação enquanto eles se uniam. O êxtase do combate transformando-se em uma celebração apaixonada da vida e do amor. Eles não eram mais humano e sereia, mas algo novo, algo maravilhoso. Enquanto seus prisioneiros começavam a recobrar a consciência, Edward e Naira enfrentaram seu primeiro teste real como revolucionários diplomáticos. O capitão humano, James Reynolds, foi o primeiro a mostrar sinais de aceitação após testemunhar sua destreza de combate ligada neuralmente. Nunca vi nada igual, Reynolds admitiu, esfregando seus músculos atordoados. Vocês dois se moviam como uma pessoa em dois corpos. É exatamente isso que somos agora. Naira explicou, sentada graciosamente em uma cama médica, com suas novas pernas cruzadas. Através de seu vínculo, Edward sentiu sua satisfação com os olhares admiradores dos humanos para suas melhorias cibernéticas. O vínculo neural é permanente. Um casamento de mentes e corações. O comandante Sereia, Lady Fenrir, permaneceu cética, mas intrigada. Tais vínculos são sagrados entre nosso povo. Se o que você diz é verdade, teste você mesma. Edward ofereceu. Seus scanners médicos podem verificar o vínculo. Enquanto os médicos sereias conduziam seus exames, Edward e Naira compartilhavam sorrisos cúmplices. Sua conexão vibrava com energia lúdica, pensamentos e sensações privadas fluindo entre eles. Cada toque de pele enviava faíscas através de sua consciência compartilhada. Extraordinário, Lady Fenrir finalmente declarou. O vínculo é genuíno. E o filho será o primeiro de seu tipo. Naira completou orgulhosamente. Prova de que as forças de nossos povos podem ser combinadas em vez de opostas. O capitão Reynolds balançou a cabeça em admiração. Um híbrido humano-sereia. Os chefes vão perder a cabeça. Eles já perderam, Edward apontou secamente. É por isso que estamos lutando esta guerra. Mas olhe o que conseguimos aqui. Compartilhamento de tecnologia, compatibilidade biológica, sincronização neural. Tudo o que ambos os lados alegaram ser impossível. Porque nunca tentamos, Naira acrescentou. Sua mão encontrando a de Edward. Através de seu vínculo, fluíam memórias de seus primeiros momentos íntimos. A alegria surpreendente, surpreendente de descobrir como se encaixavam perfeitamente. Deixamos o medo e o preconceito. As próximas horas foram passadas em discussões intensas. Ambos os líderes das equipes contataram seus superiores, explicando cuidadosamente a situação. Para surpresa de todos, a resposta foi de interesse cauteloso em vez de condenação imediata. Seu timing afortunado, Lady Fenrir explicou. O Alto Conselho tem procurado uma maneira de encerrar este conflito sem perder prestígio. Sua união pode fornecer essa oportunidade. O mesmo do nosso lado, Reynolds acrescentou. Os cofres de guerra do Senado. Eles precisam de uma vitória que não envolva mais derramamento de sangue. Edward sentiu o pico de esperança de Naira através de seu vínculo. Então vocês nos ajudarão a espalhar a palavra.
encontrar outros que pensem como nós. Melhor... Lady Fenrir sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eles viram dela. Vamos escoltá-los pessoalmente às negociações de paz. Vamos. Ambos os lados precisam ver o que é possível quando paramos de tentar nos matar. Os próximos dias foram um turbilhão de preparação e crescente apoio. A notícia se espalhou por ambas as redes militares sobre o fuzileiro naval humano que salvou uma guerreira séria, seu amor impossível e o filho milagroso que eles criaram. Sua história se tornou um símbolo de esperança. Através de tudo isso, o vínculo de Edward e Naira se aprofundou. A cada noite eles se uniam, seu vínculo neural transformando a intimidade simples em comunhão transcendente. Seu prazer compartilhado se construía sobre si mesmo, mentes e corpos se movendo em perfeita harmonia. Nunca imaginei que poderia ser assim. Naira maravilhou-se uma noite, traçando padrões em sua pele. Tão intenso. Suas sensações compartilhadas, criando um loop de feedback interminável de prazer. Através de seu vínculo, eles sentiam a consciência de sua filha se agitando, já ciente do amor que a criou. Quando a manhã chegou, eles enfrentaram seu futuro com um propósito renovado. Suas equipes haviam se tornado convertidas à sua causa, espalhando sua mensagem através de ambas as hierarquias militares. Mais casais estavam surgindo, humanos e sereias, que encontraram amor apesar da guerra. E nos mudando tudo. Naira maravilhou-se enquanto se preparavam para deixar a instalação. Tudo porque você se recusou a me deixar morrer. Edward a puxou para perto, seu vínculo cantando com alegria compartilhada. Melhor decisão que já tomei. De fato, ela ronronou, suas pernas cibernéticas envolvendo-se ao redor dele com graça inumana. Embora eu acredite que temos tempo para mais uma demonstração de cooperação humano. De partirmos e partirmos. Suas risadas ecoaram pela enfermaria. Um som de pura felicidade que transcendeu espécies e guerra. Eles haviam encontrado algo maior do que o conflito. Eles haviam encontrado esperança. A conferência de paz na estação neutra Aurora já estava tensa quando Edward e Naira chegaram. Delegações humanas e sereias estavam sentadas em lados opostos da câmara massiva, séculos de desconfiança evidentes em suas posturas rígidas. Através de seu vínculo neural, Edward sentiu a diversão de Naira com o teatro. Tanta cerimônia, ela sussurrou, suas pernas cibernéticas não fazendo som enquanto caminhavam. Quando tudo o que realmente precisam é de um bom. Seu pensamento sugestivo, através de seu vínculo, fez Edward tropeçar levemente. Comporte-se, princesa guerreira, ele murmurou de volta, embora seu sorriso traísse seus próprios pensamentos. Estamos aqui para promover a paz, não para iniciar um incidente diplomático. Sua entrada causou um imediato alvoroço. A gravidez óbvia de Naira, combinada com suas graciosas melhorias cibernéticas, atraía todos os olhares. O traje de combate cerimonial preto que ela usava, modificado para acomodar sua condição, não deixava dúvidas sobre seu status de guerreira. Edward caminhava ao lado dela em uniforme completo de gala dos fuzileiros navais, suas mãos entrelaçadas numa declaração clara. Os famosos amantes, anunciou o chanceler humano, seu tom cuidadosamente neutro. Sua história causou bastante agitação. Um guerreiro humano que desafiou seu treinamento para salvar um inimigo. Uma nobre sereia que abraçou a mudança em vez da morte. Muito irregular. Através de seu vínculo, Edward sentiu o pico de desconforto de Naira, não pela atenção, mas por algo mais. Ele enviou de volta ondas de preocupação. Estou bem,
Ela sussurrou. A pequena está apenas animada. Antes que Edward pudesse responder, o capitão Reynolds avançou para apresentar seu caso. Ele detalhou seu vínculo neural, as evidências médicas de hibridização humano-sereia bem-sucedida e o crescente movimento de outros casais interespécies se manifestando. Esta guerra é baseada em mentiras, Reynolds concluiu. Não somos incompatíveis. Não somos inimigos naturais. Somos complementares. Naira interrompeu de repente, seu aperto na mão de Edward se apertando. Através de seu vínculo, veio uma onda de sensação urgente. Como duas metades de... Edward sentiu através de seu vínculo. Sua filha estava... Equipe médica. Ele gritou apoiando Naira enquanto suas pernas cederam. Ela está em trabalho de parto. As próximas horas foram um turbilhão de atividade. Ambas as equipes médicas, humana e sereia, trabalharam juntas, sua rivalidade anterior esquecida diante deste nascimento, sem precedentes. Através de tudo isso, Edward permaneceu conectado a Naira através de seu vínculo neural, compartilhando sua dor e excitação. Forte, Naira ofegou entre as contrações. Como pai, e linda, Edward respondeu, sentindo a consciência de sua filha através de seu vínculo. Como a mãe. O próprio nascimento foi notável por quão pouco notável foi. Apesar de todas as previsões de complicações, sua filha entrou no mundo com facilidade. Seu primeiro choro ecoando pela câmara de conferências, onde as delegações aguardavam. Ela era perfeita, pele verde pálida como a da mãe, traços faciais humanos como os do pai. Seu cabelo era uma mistura marcante de prata e marrom, e seus olhos eram algo inteiramente novo, alternando entre azul gelo e marrom profundo, enquanto olhava ao redor. Impossível, respirou a alta sacerdotisa sereia, que insistiu em testemunhar o nascimento. Ela carrega a marca da profecia. Os humanos pareciam confusos. Mas Edward sentiu o choque de Naira através de seu vínculo. A marca de nascença, ela sussurrou. Em seu ombro, lá, claramente visível no ombro esquerdo de sua filha, estava um padrão distintivo, um que aparecia em textos antigos humanos e sereias, profetizando uma era de unidade. Bem, Edward disse secamente, isso vai complicar as negociações de paz. Meu bravo, impossível humano. Você não apenas me salvou naquele dia. Você colocou em movimento tudo o que as profecias previram. O impacto foi imediato. A notícia da criança profética se espalhou por ambas as frotas. As negociações de paz se transformaram de negociações cautelosas em sessões de planejamento entusiasmadas. Outros casais humano-sereia emergiram do esconderijo, muitos já com filhos próprios. Naquela noite, após as cerimônias formais e exames médicos, Edward e Naira finalmente tiveram um momento a sós com sua filha. Ela precisa de um nome, Naira murmurou, observando sua filha dormir. Através de seu vínculo neural, Edward sentiu seu contentamento, seu desejo, seu amor infinito. Por ele e por sua filha, Esperança, ele sugeriu em ambos os nossos idiomas. Perfeito! Ela ronronou, puxando-o para perto. Agora, meu bravo humano, acredito que devemos celebrar adequadamente nos tornarmos pais. Sua paixão naquela noite foi terna, mas intensa. Seu vínculo neural amplificando cada sensação. Eles haviam criado algo milagroso. Não apenas sua filha, mas um futuro que nenhum deles havia imaginado possível quando se encontraram pela primeira vez naquele campo de batalha. 5 anos depois,
A celebração do Dia da Unidade enchia as ruas de Nova Aurora, a primeira colônia verdadeiramente integrada ao humano-sereia. Edward observava da varanda enquanto sua filha, Esperança, dançava pela multidão, seu cabelo prateado marrom brilhando à luz do sol gêmeo. Aos 5 anos, ela já mostrava sinais das melhores características de ambas as espécies: adaptabilidade humana e graça sereia. Através de seu vínculo neural, ele sentiu a aproximação de Naira antes que suas pernas cibernéticas a levassem silenciosamente ao seu lado. Mesmo depois de todos esses anos, a visão dela ainda tirava seu fôlego. O traje de combate cerimonial preto, que ela usava como embaixadora da unidade, abraçava suas curvas perfeitamente. Um lembrete da princesa guerreira por quem ele se apaixonou naquele campo de batalha. Admirando a vista, meu bravo humano. Ela ronronou, pressionando-se contra ele. Seu vínculo vibrava com desejo familiar, aprimorado por anos de paixão compartilhada. Sempre ele sorriu, puxando-a para perto. Embora eu devesse estar focado na segurança para a cerimônia de amanhã. Ah, sim. Os deveres do grande comandante Kane. Seus dedos traçaram a nova insígnia em seu uniforme, ainda encontrando desculpas para me proteger depois de todos esses anos. Você dificilmente precisa de proteção agora. Ele apontou, observando suas pernas cibernéticas se moverem com graça líquida. Tenho certeza de que você poderia derrubar metade da força de segurança sem suar. Apenas metade. Ela levantou uma sobrancelha. Devo estar ficando mole em meu papel diplomático. Sua brincadeira foi interrompida pelo retorno de Esperança, sua filha praticamente pulando de excitação. Mãe, pai, tio James está aqui. O capitão. Agora, almirante. Reynolds apareceu atrás dela sorrindo. Esperança insistiu em me escoltar pessoalmente. Ela está ficando mais rápida a cada dia. Tal mãe, tal filha, Edward disse orgulhosamente. Através de seu vínculo, ele sentiu a onda de amor de Naira por sua filha. A herança única de Esperança a transformou em um símbolo da nova era. Sua habilidade de alternar entre características humanas e sereias, a vontade revolucionou a compreensão da genética de ambas as espécies. Mais importante, ela tinha a compaixão de seu pai e o espírito feroz de sua mãe. Características perfeitas para a futura líder de sua sociedade integrada. As outras crianças estão se reunindo para a dança da unidade. Reynolds disse. Gostaria de se juntar a elas e Esperança. Posso, mãe? Os olhos de Esperança mudaram para azul gelo, seu modo sereia, como Edward chamava. Claro, pequena guerreira, Naira beijou a testa de sua filha. Mostre a eles como a criança da profecia se move. Enquanto Esperança corria com Reynolds, Edward sentiu o desejo de Naira através de seu vínculo. Você está pensando em pensamentos inapropriados para uma função diplomática, ele provocou. Estou pensando sobre nosso primeiro dia da unidade. Ela rebateu, suas mãos deslizando sob a jaqueta de seu uniforme. Naira, ele advertiu. Embora seu vínculo neural traísse sua própria paixão crescente. As cerimônias não são até amanhã. Ela sussurrou em seu ouvido. E Esperança está ocupada com as festividades. Suas pernas cibernéticas se envolveram ao redor dele, com flexibilidade inumana. Seu amor naquela noite foi tão apaixonado como sempre. Seu vínculo neural transformando cada toque em êxtase compartilhado. Anos de intimidade apenas aprofundaram sua conexão. Cada encontro, um lembrete do milagre que os uniu. Mais tarde, observando os fogos de artifício da celebração de sua cama, Naira traçou as cicatrizes em seu peito. Você alguma vez se arrepende? Ela perguntou suavemente. De salvar o inimigo naquele dia.
Edward segurou sua mão, enviando ondas de amor através de... Melhor decisão que já tomei. Embora eu tenha certeza de que você é quem me salvou. Nós nos salvamos, ela corrigiu, puxando-o para outro beijo, e criamos algo bonito no processo. A risada de esperança subia das ruas abaixo, onde ela liderava outras crianças híbridas em danças tradicionais de ambas as culturas. A visão de pais humanos e sereias assistindo juntos, muitos compartilhando vínculos neurais próprios, era um testemunho de quão longe eles haviam. Fizemos um bom trabalho. Não fizemos. Edward ponderou, sentindo o contentamento de Naira através de seu vínculo. Fizemos algo incrível. Ela ronronou, montando-o com graça predatória. Agora, meu bravo humano, devemos praticar a criação de outro milagre. Sua paixão reacendeu. Uma celebração da vida e do amor que transcendeu espécies. Através de seu vínculo neural, eles sentiram a alegria de esperança nas festividades abaixo. A existência de sua filha, um lembrete constante de que, às vezes, os maiores atos de coragem eram atos de amor. Enquanto os sóis gêmeos nasciam em mais um dia em seu paraíso compartilhado, Edward segurou sua princesa guerreira perto, maravilhado com como uma única escolha em um campo de batalha havia mudado o universo. Seu amor havia curado mais do que os ferimentos de Naira. Havia curado gerações de ódio, criando um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado. E tudo começou porque um fuzileiro naval humano teimoso se recusou a deixar uma guerreira sereia ferida morrer.